Fala, moçada. Não sei se vocês repararam, mas na última aula de delete a gente apagou praticamente todos os dados aqui do banco de dados que a gente tinha. Então, uma solução seria a gente vir aqui no phpMyAdmin, né, e inserir esses dados novamente aqui, inserir no 1 a 1 novamente. Porém, o Laravel conta com um recurso chamado Seeder, onde a gente pode fazer isso de forma bem mais prática e toda vez que a gente deletar com um simples comando a gente consegue recuperar tudo que a gente quer, que a gente definiu lá. Como que a gente faz isso? Eu já estou com um CMD aberto aqui com o nosso servidor, vou abrir mais um servidor aqui, mais um console aqui do nosso terminal. Vou entrar na página inicial do nosso projeto, vou dar um comando php artisan make seeder. Esse é o nome que a gente vai utilizar para criar o arquivo de configuração de inserção automática no banco de dados. Vou colocar o nome dele de book seeder. Então aqui ele criou, voltando aqui no nosso projeto, se vocês vierem aqui na pasta Database, Seeds, vocês vão ver que criou aqui, ó. Aqui vocês reparem então que ele tem um método run e é dentro desse método run que a gente vai criar aqui a inserção de dados automática ali toda hora que a gente quiser. Aqui em cima, primeiramente, eu tenho que chamar o namespace do nosso model. Então vou entrar em app, / models, / book, model book. Aqui eu vou chamar a nossa classe modelBook, vou colocar ela aqui dentro de book. E vamos chamar agora a nossa $book, chamando o método create, e vamos criar aqui dentro o que a gente quer inserir. Aqui, por exemplo, a gente poderia até vir aqui diretamente, voltar aqui no nosso book controller, http controller, book controller, vocês se lembram que a gente criou aqui, ó. Aqui, ó, a gente já tem os dados praticamente prontos aqui. Vou copiar isso daqui. Vou jogar aqui dentro do meu create, só alterando esse request aqui, ó. Vou apagar esses requests. E aqui você coloca o que você quiser. Por exemplo, um título, O Senhor dos Anéis. Quantas páginas ele tem? 100 páginas. Preço, 10,22. O ID user eu vou colocar 1. Da mesma forma, vou criar mais 2 registros aqui. Vou criar o livro A Onda, 40 páginas, R$101. E o ID user dele eu vou colocar 3. E vou criar um último registro aqui. Por exemplo, Titanic tem 200 páginas e ele custa R$201 e o ID dele é o 2. Basicamente isso daqui, criei 3 registros no método run. Depois, aqui dentro da nossa pasta database seeds, vocês vão ver que vai ter aqui o database seeder. Vou abrir ele aqui. Essa linha que está comentada eu vou apagar. E onde está user stable seeders, eu vou mudar para o nome que eu coloquei lá, que é book seeder. Esse negócio que a gente fez aqui, essa inserção que a gente fez para o book, vamos supor que você tivesse outras tabelas. Você poderia criar outros book seeders e ir acrescentando linhas aqui, ó, de cada tabela, né, de cada model que você tivesse lá para poder inserir automaticamente. Então já tenho o meu book seeder, já vim aqui no database seeder e adicionei ele aqui, a chamar ele. Agora eu vou voltar aqui no meu terminal de comando e vou rodar o comando php artisan. E aqui eu vou chamar o dbSeed. Veja aqui que deu tudo certinho. Agora se você voltar aqui no banco de dados, ó, em book, repare que ele criou aqui, ó, o Senhor dos Anéis, a Onda, Titanic, com ID user tudo certinho. Um detalhe que vocês têm que prestar atenção é se esse ID user já existe aqui na tabela users. Então vocês vejam que aqui, ó, na minha tabela users, eu já tenho um usuário com ID 1, 2 e 3. Se você tentar fazer um seeder, né, com o ID user inexistente, ele vai dar erro. Então vejam se você já tem usuários criados para os IDs que vocês vão setar aqui. Aqui, se você atualizar, você vai ver que ele já criou aqui para mim, ó, os 3, de forma bem rápida, né? Da mesma forma, aí vamos supor, testei, né, estou realizando testes na minha aplicação, deletei. Olha a praticidade. Preciso realizar mais testes. Vou vir aqui, rodar o comando, ó. Posso criar várias vezes, ele cria o ID, como ele é auto-incremente, ele vai criando os IDs automáticos aí, ó. Já tem vários registros aqui para realizar novos testes. Então, o dbSeeder, né, o seeder aqui do Laravel, ele facilita bastante a questão de testes, né, de a gente
essa parte que é mais maçante de ficar verificando se não tem erros, validações, então é bem útil essa parte. Dito isso, turma, um outro detalhe que eu quero passar aqui para vocês nessa parte CRUD é a questão da paginação também. Porque aqui, vamos supor que eu tivesse 1000 registros. Para abrir uma página com 1000 registros, pode ser que o seu navegador trave, dê problema, né, fique lento. Então a gente pode paginar isso no Laravel e é bem fácil fazer isso. Vamos voltar aqui, deixa eu fechar esse Seeder aqui. Vou voltar aqui no nosso app, HTTP, controllers, vou vir no meu book controller. Aqui no nosso index, que é o que exibe os dados lá, a gente está utilizando o método all. Basta a gente trocar aqui para paginate. Vou colocar aqui, por exemplo, 2 registros para paginação, né? Voltando aqui, atualizando. Repare que agora só aparece 2 registros. E vou, por fim, vir aqui na nossa resource, views, na index. E aqui no fim, depois da nossa tabela, basta eu adicionar aqui o $book, que é a nossa variável, né, do objeto aqui que está vindo lá do nosso model, que é a book. Cuidado aqui para você não utilizar o books, porque o books ele está dentro do for each. Nós não estamos colocando a paginação dentro do for each aqui, ó. Então não utiliza books, e sim book. Vou colocar aqui book links. Simplesmente isso. Vou vir aqui, vou atualizar. Tá aqui, ó. Como a gente utilizou o Bootstrap, ele já vai pegar toda a estilização do Bootstrap. E aqui eu aplicando aqui, ó, 2, 3, ele já vai mudando as páginas aqui para mim. E caso eu queira mudar a quantidade de registros, basta eu voltar no Book Controller, colocar aqui, por exemplo, 10, atualizar, voltar aqui na página inicial, ele já apresenta 10. Se eu colocar, por exemplo, 5, vier aqui atualizar, ele me mostra 5, 2 páginas. Passa para cá, ele já vai me mostrando. Então, 2 recursos interessantes aí, o Seeder e a paginação no nosso CRUD. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.